Oi, pessoal. Estamos dando início ao estudo das biomoléculas, né, que faz parte da última unidade do nosso programa. A gente vai começar a falar um pouquinho dos carboidratos, que vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho desde nas aulas de bioquímica, mas hoje a gente vai começar a ver esses carboidratos de uma maneira mais química, né, voltado mais para a estrutura química e outras propriedades. Então, inicialmente, e como é que passa? Bom, os carboidratos já não é segredo para vocês essa altura do campeonato, né? Que eles estão presentes nos organismos vivos de uma maneira muito intensa, né? Tanto fazendo parte da respiração celular, que o objetivo principal é a geração de energia na forma de ATP, e nós sabemos que basicamente essa respiração celular se dá, né, devido a metabolização de açúcar, em especial a glicose, tanto nas células animais quanto nas células vegetais, sendo que nas células vegetais tem como é que fala? Acrescenta-se a energia luminosa, a energia solar, de uma certa maneira, mas basicamente o sentido da utilização dos açúcares, dos carboidratos, é a geração de energia para os seres vivos de uma maneira geral. Bom, então os carboidratos basicamente são moléculas que podem ser conhecidas como poliálcoos, não polifenóis, poliálcoos. Lembrando sempre, um fenol é um benzeno que possui hidroxilas. Um álcool cíclico, no caso, apesar de ele aparecer várias vezes em forma aberta, um poliol, como nós chamamos, é uma molécula aberta, né, ou cíclica, porém não aromática, não benzênica, tá? Do qual fazem parte diversas hidroxilas, diversos grupos OH. Então, dentro dessa ideia, a gente pode classificar os carboidratos como os carboidratos simples, chamados de monossacarídeos, tá? Cuja ideia é basicamente através de um processo de hidrólise, eles não poderem ser convertidos em moléculas menores, e os carboidratos complexos, que aí nós vamos ter duas ou mais moléculas de açúcar, de monossacarídeos, ligados através de uma ligação acetal. A ligação acetal nós já vimos quando nós estudamos a carbonila, né? Basicamente, o que que é um acetal? É um oxigênio que se liga a dois grupos alquila, um grupo de um lado, outro grupo de outro, tá certo? E, por consequência, a ação da água, a reação com a água ou a hidrólise, vai converter esses carboidratos complexos em carboidratos simples. Tá? Então, aqui a gente pode ver um exemplo da sucrose e a sacarose, onde nós temos exatamente aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar isso na forma de um ponteirinho laser, ok. Acho que dá para ver essa bolinha vermelha agora aqui. Então, nós observamos aqui a ligação acetal entre os dois açúcares. Percebam também que eles são polióis, tem várias hidroxilas aqui ligadas na estrutura do açúcar, tá? Isso, no caso, seria a sacarose, e a sacarose, quando sofre a ação da água, ela se quebra em uma molécula de glicose e uma de frutose. A celulose, a mesma coisa, só que a celulose é um pouco mais difícil de quebrar, como a gente vai ver. Necessita de ação de água em meio ácido mais drástico, né, um pH mais baixo, mas quando essa celulose ela é hidrolisada, ela sofre ação da água para gerar moléculas menores, monossacarídeos no caso, ela vai gerar por mais de 3.000 moléculas de glicose. Então, quando a gente fala de estruturas químicas, de funções químicas, os carboidratos simples eles podem ser aldoses ou cetoses, identificando o tipo de grupo carbonila presente na molécula. Se ele for um aldeído ou se ele for uma cetona, ele vai receber denominações também diferentes. No caso de aldeído, o nome já fala, olha lá o início, aldeído, aldose, cetona, cetose, tá certo? E, como eu falei, essas moléculas elas são polióis, que podem aparecer da forma aberta ou da forma fechada. Nós vamos encontrar basicamente os carboidratos, os monossacarídeos, né, no caso, na forma de aldose ou cetose, somente quando eles estão na forma aberta, porque não dá muito para a gente ter esses aldeídos ou cetonas na forma cíclica, que depois a gente vai ver como é que ela se dá. E a gente vai ver também que existe um equilíbrio entre a forma aberta e a forma fechada. Então, aqui, a glicose, por exemplo, ela é uma aldose. Olha lá o aldeído aparecendo aqui na sua forma aberta. E um poliol, olha lá a quantidade de grupos OH, né, de álcoois. Se a gente for pensar que as moléculas, as cadeias carbônicas que possuem grupos hidroxilas são chamadas de álcoois, na acepção mais simples da função orgânica.
A frutose já, o açúcar presente nas frutas, o mais simples, né? Já vai ser uma acetona, lembrando sempre que uma acetona é o grupo carbonila ligado a dois carbonos, né? O aldeído, por sua vez, é o grupo carbonila ligado a um carbono de um lado e o hidrogênio de outro. A ribose, presente lá nos ácidos nucleicos, que vocês já devem ter estudado, né? Nada mais é do que maldose, só que com um número menor de carbonos quando a gente fala em relação à glicose. A cedoheptulose, presente nas vias das pentoses, por exemplo, também é uma cetose. Então, nós vamos observar que quando quando esses açúcares simples estão na sua forma aberta, eles podem ser aldoses ou cetoses, tá? E por serem açúcares, recebe a terminação -ose. Então, o que que fica no meio, se a gente for dar um nome científico para esses açúcares, né? Nós vamos verificar que a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar, é um aldeído ou uma acetona? Se for um aldeído, é uma aldo. Se for uma cetose, é uma aceto. Depois nós contamos o número de carbonos que nós vamos ter no açúcar de uma maneira geral. E nesse caso, pessoal, vai entrar todos os carbonos presentes na estrutura. Vamos pegar aqui a cedoheptulose. Olha lá. Observe a bolinha. Um carbono, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carbonos, hepta, né? Que a gente conhece. Um normal, não tem um nome específico. Dois di, às vezes o único é mono, mas muitas vezes, quando nós falamos de dois di, três tri, quatro tetra, cinco pente, hex, e aí por aí vai, tá? A epitulose, voltando aqui, ela é uma cetoepitose. Por quê? Porque ela tem o grupo cetona, perdão, presente numa cadeia de sete átomos de carbono. Olha a frutose. A frutose, ela é uma cetose também, né? Olha aqui o grupamento cetona, presente numa estrutura de seis carbonos. A glicose é uma aldoexose, ela é um aldeído no qual, né, esse aldeído está presente numa cadeia de seis átomos de carbono. Quanto à numeração, a gente começa a fazer uma numeração a partir, obviamente, do aldeído, né, e vai receber o carbono do aldeído vai receber a numeração um. Se for o carbono da cetona, ele vai ser numerado de acordo com a posição onde ele está mais próximo de uma das duas terminações, do início ou do final. Do jeito que a gente está acostumado a numerar aldeídos e cetonas. Sempre o carbono da carbonila de um aldeído recebe o número um e de uma cetona o número da extremidade mais próxima ao que esse grupo carbonila esteja, tá? Quanto à estereoquímica desses carboidratos, não sei se vocês perceberam no slide anterior, olha lá, nós temos uma série de grupos quirais, de centros quirais aqui. Então, nada mais justo que a gente comece a determinar a estereoquímica e ele vai receber umas denominações meio especiais, de acordo com a sua estrutura, né? Exatamente devido à existência desses centros quirais. Então, os carboidratos, né? Como tem vários centros de quiralidade, normalmente usamos projeções de Fischer para representá-los. Onde essas projeções de Fischer, não esqueçam, é como se fosse uma cruz, onde nós colocamos grupos na horizontal e na vertical. Vocês viram isso quando vocês estudaram a parte de estereoquímica, tá certo? E quando nós colocamos esses grupos na horizontal e na vertical, nós queremos dizer que todos aqueles grupos que se encontram na vertical, eles estão como se fosse para baixo do plano ou no plano da tela, do papel, do caderno de vocês, do livro. E todos aqueles que estão na horizontal, eles estão para cima, para fora do plano, tá certo? Então, isso já faz com que, na hora que a gente for desenhar, dê um certo norte, uma certa orientação para o nosso desenho. Então, quando nós comparamos duas projeções na tentativa de ver se são enantiômeros ou não, tá? Isso lembrando da questão da estereoquímica, nós podemos gerar a projeção em 180 graus. Se nós girarmos em 180 graus, os grupos tendem a manter a conversão de Fischer. Os substituintes estão no plano e fora do plano. Quer dizer, veja bem, aqui no caso do R, gliceraldeído, né? Tanto o hidrogênio aqui quanto a hidroxila, eles estão como se estivesse apontando para cima, considerando que aqui minha cara, né? Ela é o plano da molécula, o centro quiral, o carbono. Então, estão apontando para fora. Se eu fizer um giro de 180 graus, o que que eu vou observar?
que essa minha hidroxila que estava de um lado, ela simplesmente passou para o outro lado, mas ela continua para fora do plano, apontando para fora. A mesma coisa o hidrogênio. Então, estando na horizontal, não importa de que lado estejam, eles continuam mantendo essa estereoquímica para fora do plano. Também, se a gente girar o vertical, acontece a mesma coisa, 180 graus, tá? 180 graus, quem está no plano e eu giro 180 graus, continua no plano. Quem está fora do plano e eu giro 180 graus, continua fora do plano, só que do outro lado, tá? Mantenham isso na cabeça. E a segunda tentativa que a gente faz, segunda verificação, é manter um grupo fixo, então, enquanto os outros rodam no sentido horário ou anti-horário. Então, equivale a rotacionar em torno de uma ligação simples. Ou seja, para início de conversa, se a gente girar, fizer qualquer giro que não seja 180 graus e, obviamente, 360 graus, que a gente volta para o mesmo lugar, qualquer outro giro que a gente der, a gente vai tirar essas substâncias do seu plano, seja ele no plano do papel, plano do slide, ou para fora do plano. Peguem essa hidroxila aqui, ó, na bolinha vermelha de novo. Se eu girar 90 graus, né, o que que vai acontecer com ela? Ela vai vir para a vertical. E a gente sabe que quem está na vertical está no plano do slide. Então, é um giro diferente de 180 graus. Se eu girar 270 graus, essa hidroxila aqui, ó, ela vai vir para a posição do CH2OH. Então, o que que vai acontecer? Ela vai estar para fora do plano do papel. Entendeu? Então, isso faz com que qualquer giro diferente de 180 e de 360 graus, a gente troque, inverta a estereoquímica da molécula. Então, a gente pode dizer que tanto esta molécula que aparece aqui, o R-gliceraldeído, sofrendo um giro de 180 graus, ele continua sendo o R-gliceraldeído, tá certo? Então, é como se a gente tivesse apenas invertendo, apenas trocando de lado os grupos que estão nas pontas aí da molécula, tá? A coisa que a gente pode fazer é aquela história da substituição dos grupos, lembram disso? Se a gente troca um grupo pelo outro, a gente pode manter a mesma estereoquímica, dois grupos ao mesmo tempo, nós podemos trocar a estereoquímica, tá? E sempre lembrando, só para a gente lembrar, né, a questão do RS, voltei um pouquinho para a gente lembrar, a denominação RS dos carboidratos segue a mesma regra que a gente está acostumado a ver para a estereoquímica normal, que a gente já estudou lá na Orgânica 1, né? Onde o grupo de maior prioridade assume a numeração 1, depois o de segunda prioridade assume a numeração 2, o terceiro a numeração 3 e o de menor prioridade é o 4 que tende a ficar para trás. Então a gente tende a fazer aquela rodadinha, né? Se for sentido horário R, sentido anti-horário S, tá? Aqui, falando, mostrando mais ou menos o que eu falei, aqui no caso não é um carboidrato, a gente pegou aqui um aminoácido, um ácido aminado, como queiram, alguns professores gostam de chamar ácido aminado, onde nós temos o grupo de prioridade inicial é a amina, depois nós temos a carboxila, depois, né, a metila, e quando a gente atribui prioridades e faz o giro, nós verificamos que esse giro para onde que ele é? Ele é voltado para um, dois, três, quatro, né? Eu acho que aqui ficou. Bom, a gente mantém seria no caso um, dois, três, seria um grupo S, né? No caso. Ah, tá. Porém, como o 4 está para fora, não esqueça essa história, tá? Se o grupo de menor prioridade estiver para frente da gente, toda vez que a gente girar, a gente sabe que o giro vai ser o contrário. Por exemplo, a gente sabe que para a gente poder atribuir o grupo R ou S, né, um pocket de estereoquímica rapidinho aí, a gente sabe que para a gente poder fazer essa atribuição, o grupo de menor prioridade ele tem que estar para trás. Se a gente observa a projeção de Fischer e leva em consideração aquilo que eu falei nos dois slides atrás, nesse caso aí, o hidrogênio vai estar para frente, vai estar na nossa direção, que estamos olhando para, né, para a tela. Então, a gente pode continuar atribuindo da mesma maneira a estereoquímica, porém não esqueçam, se aqui a gente encontrou uma estereoquímica do tipo R, seria uma estereoquímica, na verdade, invertida, do tipo S, e assim por diante, tá? É o que ele quer dizer aqui, ó. Um, dois, três, né? Agora, nesse caso, o que acontece? O hidrogênio já está para trás, quer dizer, não é que ele esteja para trás, ele está no plano do papel, mas já aí a gente já imagina que quem está no plano do papel não está exatamente para frente, não é isso?
Então, olha lá, um, dois, três. A configuração correta, então, seria a configuração do tipo S. Aqui mais um exemplo, né, onde a gente tem o grupo de maior prioridade sendo um, depois a carbonilo 2, o CH2 ou HO3, e aí a gente faz o giro, um, dois, três, pá, né? A gente observaria que seria o S, concordam? Olha lá, de novo, um, dois, três, seria o S, seria anti-horário. Mas não esqueçam, o 4 está para fora, está na direção do nosso olho, vindo na direção do nosso olho. Então, a gente não pode ter o grupo de menor prioridade vindo na nossa direção, e tem que ficar para trás, ou, nesse caso, no plano. Então, o que que vai acontecer? A gente inverte o que a gente encontrou. Se a gente encontrou um S, então, na verdade, vai ser um isômero do tipo R, tá certo? É exatamente o que vai aparecer agora aí, ó. R, gliceraldeído, ok? Dá uma olhadinha na parte de estereoquímica para vocês talvez tentarem entender um pouco melhor isso daí. Carbonos com mais de um centro quiral são mostrados empilhando-se os centros com a carbonila no topo ou próximo ao topo, tá certo? Então, essa carbonila, quando a gente quer desenhar essa forma beta, com todos esses centros quirais que vão aparecer aí, a gente tende a colocar a carbonila sempre para cima, tá? No topo, como se a gente estivesse desenhando de cima para baixo. No caso das aldoses, é fácil. Carbonila vai ser o primeiro carbono. No caso das cetoses, a gente tenta colocar essa carbonila o mais próximo possível do topo. E como eu sempre gosto de dar os meus spoilers para vocês, já posso dizer que a carbonila, na maioria das vezes, no caso das cetoses, elas vão aparecer na posição 2. Quer dizer, tem um carbono, depois vem o carbono da carbonila e aí segue a cadeia para baixo. Tá certo? Outra coisa que é interessante a gente observar é que normalmente esse último carbono que aparece na cadeia, vindo de cima para baixo, ele não é um carbono quiral, tá? Então ele vai ficar, na hora que a gente vai ver que na hora que ciclizar o anel, ele vai ficar para fora do anel e não vai fazer parte do anel, tá? Então, no caso da glicose, que é o maldose, o grupo carbonilo está no topo. Então, como eu falei aqui, quando a gente vai começar a desenhar isso nessa projeção, que a gente chama de projeção de Haworth, né? A gente toma como consideração todos os grupos que estão para cima ou para baixo, tá certo? Então, se a gente pegasse essa molécula da glicose e fizesse assim com ela, todo o pessoal que está à nossa esquerda, à esquerda dos carbonos, desse lado daqui, percebam que se a gente virar eles, o que que vai acontecer? Se a gente virar eles para a direita, eles vão ficar para cima. Olha lá, este hidrogênio, vamos pegar esse aqui, esse hidrogênio é esse, este hidrogênio é este, esta hidroxila é esta, esse hidrogênio é esse aqui e aqui a carbonila, tá? Então, isso é uma maneira bastante simples da gente começar a observar como é que vão ficar esses grupos na hora que a gente passar esses carboidratos para sua forma cíclica. A outra classificação que nós temos dos carboidratos é quando nós temos os enantiômeros dextrorotatórios e levorotatórios. Aquela história. Dextrorotatórios, parece aquela história da luz plana polarizada. Para grupo, o positivo dextro, leva o rotatório negativo. Falei besteira? Falei besteira. Dextro rotatório positivo leva o rotatório negativo, tá? Quando nós temos um açúcar D, tá? O grupo OH, que grupo OH seria este, pessoal? Ele seria, para facilitar a nossa vida, o último carbono quiral da cadeia, partindo lá de cima da ponta mais perto da carbonila, tá? Então, nós observamos o último carbono, que aí nós comparamos com o do gliceraldeído, que é a triose mais simples que nós vamos ter, e não apenas a triose, mas o açúcar de estrutura mais simples que nós vamos ter, nós comparamos. Se o último açúcar da cadeia, último açúcar não, a última hidroxila da cadeia, ele estiver para a direita, tá? Ele é comparável ao D-gliceraldeído, medida experimental. Então, o açúcar, seja ele qual for, obviamente que não vai ser o gliceraldeído, vai ser um outro açúcar, a ribose no caso, ele leva à terminação de D-ribose. A glicose, se o último, preste bem atenção, a hidroxila é ligada ao último carbono quiral da cadeia. Se ela estiver para a direita, é D. D-glicose, D-frutose. Se ela estiver para a esquerda, aí a coisa muda de figura. Aí vai ser
comparado ao L-gliceraldeído. E aí nós teremos a L-glucose, ou L-glicose, tá certo? Onde a gente observa, olha a bolinha vermelha aparecendo de novo aqui, né? O grupo OH, o último quiral da cadeia à nossa esquerda. E a D-glicose, o último quiral à direita. E se a gente bota um espelho na frente da L-glicose, né, a gente observa aqui a L-glicose e a D-glicose nada mais são do que enantiômeros, né? Lembrando sempre que o enantiômero é o quê? Imagem especular um do outro, tá bom? E aí a gente fica se perguntando, olha lá, à medida que o número de carbonos vai aumentando e, consequentemente, os carbonos quirais, sendo que somente o último carbono da cadeia, e no caso das aldoses, o primeiro, não são quirais, como a gente descobriria quantos tipos de isômero nós podemos ter? Quer dizer, nós podemos ter um açúcar de 6 carbonos, onde, se for uma aldose, tem dois que não são quirais, mas tem quatro que são. Como é que estariam dispostos? Quais seriam as possibilidades que teria em termos de hidrogênio e hidroxila? Lembrando sempre que os açúcares só vão ser substituídos por hidrogênios e hidroxilas nessas posições, a menos que seja um açúcar modificado, né? A gente vai ver lá no finalzinho. Mas isso são já raridades ou açúcares que passaram por tratamentos de laboratório, tá? Então, tem um caso onde nós observamos que para a aldotriose, o número de isômeros possíveis seria 2, tá? E elevado a um, que seriam apenas dois isômeros, tá certo? No caso da aldotetrose, a aldotetrose tem 4 carbonos quirais, tá? Basta a gente dividir o número de carbonos quirais por 2 e elevar de novo a 2. Olha lá, acompanha comigo. 4 tetrose, 4 carbonos. Se eu dividir por 2, esse número vai dar 2. Para eu saber o número, né, o número de isômeros que eu posso ter, eu elevo esse número que eu dividi por 2 também a 2. Então, vai dar 4 isômeros. No caso de uma aldopentose, a tetrose é fácil, dá para a gente confundir, porque dá 4, 4. Mas e da aldopentose, né? Na aldopentose, perdão, o que que acontece com a aldopentose? Vamos pegar umas aldopentoses aqui. Aqui, a destilose, por exemplo. Nós temos um, dois, 3 carbonos quirais, né? Lembrando sempre, 3 carbonos quirais são 5 carbonos, dois não são quirais. A gente eleva ao número de carbonos quirais. Quantas possibilidades? 8. A aldoexose. Quantos carbonos tem a aldoexose? 6. Dois não são quirais. Quantos sobram? 4. Então eu elevo 2 elevado a 4, vão me dar 16 possibilidades de aldoexoses. É o que a gente observa aqui, olha lá. Aqui são aldotetroses e aqui, no caso, são aldoexoses. Olha lá o número de possibilidades: 2, 4, 6, 8, né? E por aí vai, tá? Aqui não acabou, não acabaram as possibilidades, tá bom? Agora a gente vai se perguntar, uma vez que a gente já conhece e sabe classificar essas estruturas abertas, a gente se pergunta como é que esses açúcares vão aparecer na sua forma mais estável, principalmente no organismo humano, né? Que seria na sua forma cíclica. Organismo humano, isso também leva-se para os micro-organismos, para as plantas de uma maneira geral. O organismo humano é aquele que a gente vai trabalhar muito mais com eles, aquilo que vocês viram lá na bioquímica e assim por diante. Então, aldeídos e cetonas sofrem adição nucleofílica reversíveis com álcool, formando M-acetais. Na verdade, é uma reação da carbonila com um álcool. Já parem para pensar aqui na estrutura como é que fala? De um açúcar, nós vamos ter, quando ele está aberto, né? Uma carbonila e vários álcoois. Então, a gente vai descobrir que existe um alquinho ali da própria estrutura que vai atacar, né, o carbono da carbonila numa reação de adição, tá? Então a gente lembra aqui, quando nós temos um aldeído, né, em contato com o álcool em meio ácido, como catalisador, nós temos a formação do M-acetal. O que que é o M-acetal? São dois oxigênios ligados a um carbono, onde um deles se liga ao hidrogênio e o outro se liga a uma cadeia carbônica, o grupo alquila, certo? Aqui, passo a passo, o que que acontece no mecanismo do M-acetal? Então, na catálise ácida, né? O que que vai acontecer inicialmente? O mecanismo da protonação, tá? Na sequência, a adição, o ataque do par de elétrons de um álcool à carbonila. O que que isso vai gerar?
vai gerar o intermediário tetraédrico, onde o oxigênio do álcool vai ficar positivo, tá certo? O cloreto que saiu na primeira etapa tira o hidrogênio do álcool, né? Forma-se o M-acetal. Aí, de novo, entra uma nova molécula de HCl, onde o par de elétrons do OH captura o hidrogênio, né? Protona, né? Na sequência, forma o H2O, oxigênio H2O, no caso, já estou dando spoiler aqui de novo, tá certo? Onde o oxigênio fica positivo. E o par de elétrons do oxigênio, daquele álcool que entrou, ele é usado para fazer uma nova ligação dupla, expulsando a água como grupo de saída, tá? De novo, vai vir uma reação do álcool com o carbono da carbonila, tá certo? E fazendo com que o par de elétrons π volte. Eita, foi tudo embora. Agora a gente vai ter que esperar e formando então o mecanismo do M-acetal. Bom, vocês têm o material escrito aí, depois vocês acompanham com calma. Tem também o vídeo que vocês podem voltar várias vezes, mas esse é o mecanismo que a gente já conhece, tá? De novo, assim como a gente viu a estereoquímica, vocês estão vendo que no caso das biomoléculas são, na verdade, aplicações de tudo de coisas que a gente viu no decorrer de todas as químicas orgânicas. Então, como eu falei, a gente já pode imaginar que a formação desse M-acetal, tá? Ele vai ocorrer entre um mecanismo intramolecular, onde a própria molécula se ataca. Uma parte da molécula ataca a outra. E como vai se dar esse ataque, então? Ele vai se dar, tá? Basicamente, aqui já mostrando como é que vai ficar a molécula depois de ciclizada, né? Já mostrando que o carbono 5 através de um oxigênio, vai se ligar ao carbono 1. E por que isso? Porque o carbono 1 no caso dessa aldose, ele vai ser atacado pelo último carbono quiral, pela hidroxila do último carbono quiral. Tá certo? Essa hidroxila está posicionada de tal forma que é favorável ao ataque do par de elétrons ao carbono da carbonila. Tá? Prestem bastante atenção que, nesse caso aqui, está bem mostrado. Está bem mostrado o ataque, porém não mostra se o ataque foi por cima ou por baixo, né? Não esqueçam que de acordo com o posicionamento, a carbonila está aqui. Então, o ataque do parzinho de elétrons ele pode se dar por cima, por um lado da carbonila, ou pelo outro. Então, de acordo com a posição do ataque, nós podemos gerar os que nós chamamos agora de anômeros alfa ou anômeros beta. Ele não é o M-cetal, galera? Qual é o conceito do M-cetal? É um carbono, de novo, ligado a dois oxigênios, onde um oxigênio se liga ao carbono, e eu já posso dizer que agora esse oxigênio vai fazer parte do anel, e o outro oxigênio vai ser uma hidroxila. De acordo com o fechamento do anel, essa hidroxila, que faz parte do M-acetal, ela pode ficar para cima ou para baixo. Quando ela fica para cima, ela recebe a denominação de anômero beta. E quando ela fica para baixo, ela recebe a denominação de anômero alfa. Quando isso acontece, esses M-acetais são formados, a preferência de formação são M-acetais de 5 ou 6 membros. Nós sabemos por quê? Porque eles são estáveis e livres de tensão, levando a anéis furano e pirano. A gente já viu anteriormente os heterociclos. Então, lembre-se direitinho dos anéis furano e pirano, que são anéis contendo oxigênios, né, na sua estrutura de 5 ou 6 membros. Aqui mostrando então, agora já dando nome aos bois, né? Essa aqui seria o anel pirano. Olha o que a gente pode observar, né? Vai ocorrer a ciclização, onde ocorre o ataque do oxigênio, da hidroxila ligada ao carbono 5, à carbonila do carbono 1. Então, de acordo com o ataque por cima ou por baixo, pode se formar a alfa D. Aí olha lá, a glicose agora recebe o nome de glicopiranose, porque o anel que ela forma é semelhante ao pirano. O que que é o pirano? Um anel de 6 membros, onde são 5 carbonos e um oxigênio. Aqui é a mesma coisa, ó, 5 carbonos no anel, dentro do anel, fazendo parte da estrutura, e um oxigênio. Então, todos os anéis que têm 6 membros, sendo um oxigênio, são chamados então de piranos, ou piranoses, no caso dos açúcares. Ose, por causa do açúcar. Tá certo? E lembra que eu falei daquele último carbono, do 6 lá, que ele não é quiral? A tendência dele sempre vai ser ficar para fora. Então, ele não vai fazer parte do ciclo. Quais são os carbonos que fazem parte do ciclo? O um, o 2, o 3, o 4 e o 5. No caso das hexoses, óbvio, né? Então, voltando à história toda aqui, do M-cetal, quando a hidroxila do M-cetal, após a cicrização, ela fica para baixo,
ela recebe a denominação de alfa. E quando ela fica para cima, ela recebe a denominação de beta. Por que que existe diferença na formação entre o alfa e beta? Aquelas questões que vocês já devem lembrar do impedimento estérico. Aqui nós temos hidroxilas mais próximas no mesmo plano. Aqui as hidroxilas já estão um pouco mais longe. Então, isso leva à formação de uma glicopiranose, no caso da beta, né, onde a hidroxila está para cima. E detalhe, tá, pessoal? Uma vez que forma, eles vão formar conformações cadeira, onde essas conformações cadeira elas vão receber aquelas. Vão lembrar, eu não vou poder dar uma aula disso para vocês agora, vocês vão ter que voltar lá na orgânica um e verificar como é que é aquela história do axial equatorial, né? Lembrando sempre, na história do axial, um para cima, um para baixo, para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo. Na história do equatorial, que ele é meio anguloso, né? Então, um para cima, um para baixo, para cima, um para baixo, e assim vai. Então, quando o axial está para cima, o equatorial está para baixo. Quando o axial está para baixo, o equatorial está para cima. Estudem isso daí, porque a gente vai precisar desses conceitos muito frequentemente no caso dos carboidratos. Alguns carboidratos, eles podem não apenas esse ataque pode ser feito não apenas pelo carbono 5, mas pelo carbono 4. E quando isso acontece, o que que a gente pode observar? Tá? E no caso ah, em alguns casos pode acontecer o ataque, não é muito comum, mas o ataque ser dado pelo carbono 6, que é aquele que não é quiral, lembra? Que fica, sempre fica para fora, nem sempre. Algumas vezes ele pode formar é, ele pode, como é que fala, formar um anel de 6, um pirano também, até numa quantidade maior, porque anéis de 6 são mais estáveis que anéis de 5. Mas esse ataque também pode ocorrer pelo carbono 5, que é o último carbono quiral, levando então à estrutura de anéis de 5 membros, onde 4 são carbonos e um oxigênio, semelhantes à estrutura do furano. Aqui nós temos então a beta de frutopiranose, onde a hidroxila numérica ela fica para cima. E aqui nós temos a beta também, né? Só que aqui no caso mostrando o número de carbonos de cada anel, né? No caso, o que tem 6 pirano, o que tem 4 furano, tá? Se esse anel, se essa hidroxila tivesse para baixo, seria alfa, aqui a mesma coisa, tá? Aí vocês devem se perguntar, Roberto, mas como é que eu vou saber qual é a hidroxila que eu tenho que observar? É fácil, é a hidroxila do M-cetal que está ligado ao carbono do M-acetal do M-cetal. Qual é o carbono do M-cetal? Aquele que é vizinho ao oxigênio do anel. Tá certo? Então, a gente observa logo aquele carbono, que é o carbono vizinho, tá? Que vai, no caso, mostrar para a gente qual vai ser o anômero que vai ser formado, se o alfa ou se vai ser o beta. Muitas vezes, essa mudança na configuração ótica, né, que a gente observa, isso é uma medida experimental, ela pode se dar simplesmente porque o anel ciclizou, ele pode abrir e esse ataque pode se dar pelo outro lado. Lembra que eu falei, né? Que se o ataque se der por um lado, ele forma um anômero beta, se ele ataca por outro lado, ele forma um anômero alfa. Então, esse anel, uma vez formado, ele já pode se abrir e formar um novo anômero. Ele está fechado, ele se abre, ele fecha de novo de uma outra maneira. Percebam aqui que nós temos o isômero alfa, OH, olha lá, ligado ao carbono que se liga ao oxigênio para baixo. Aí ele abre, vira de novo uma carbonila e depois ele cicliza de novo, só que o ataque se dá por um outro lado, falando espacialmente. Qual é a consequência disso? Essa hidroxila que nós chamamos, vamos dar um nome para essa menina? A gente vai chamar ela de hidroxila numérica a partir de agora. Essa hidroxila numérica, ela vai estar para cima. Então, ela vai ser uma beta de glicopiranose. Deu para entender, galerinha? E agora nós vamos dar uma olhada nos tipos de reações, tá? Muitas vezes, quando a gente quer caracterizar ou a gente quer fazer algumas reações com esses açúcares, a gente pode sempre lançar mão do fato deles serem polióis, poliálcoos, né? E o fato deles serem poliálcoos, a gente já viu. Quando nós temos a presença de hidroxila de uma molécula, a hidroxila pode formar ligações de hidrogênio. Então, essas ligações de hidrogênio já conferem uma certa polaridade para a molécula. Quanto mais ligações hidrogênio eu tiver, consequentemente, mais hidroxilas eu tiver na minha molécula, a tendência dessa molécula é ficar mais polar. Então, ela vai interagir com coisas mais polares, solventes mais polares, tipo a água. Por isso que os açúcares se dão muito bem no nosso organismo,
porque nós somos constituídos basicamente de água. Então, essas hidroxilas que aparecem nas estruturas dos açúcares, são elas que ajudam esses açúcares a serem, vamos dizer, solúveis no nosso sangue, no nosso plasma, no meio intracelular, para poder sofrer as transformações intracelulares, tá? Para que eles possam realmente ter condições de serem transportados para os locais onde eles vão sofrer a sua metabolização. Mas às vezes a gente não quer esses açúcares, a gente quer fazer outra coisa com eles, que não seja um estudo biológico. Então nós podemos lançar mão dessas hidroxilas e usar reações que a gente já conhece, por exemplo, fazer esterificação. O que é uma esterificação? Transformar o álcool no éster. Como que eu transformo o meu álcool no éster? Tem duas possibilidades, né? Ou eu uso o meu anidrido acético em piridina, ou eu uso um cloreto de acila. Mas percebam que aqui, quando a gente tem a glicopiranose, que nada mais é que a glicose na sua forma fechada, tá certo? Nós fazemos um tratamento com anidrido acético e piridina, então percebam que sumiu as hidroxilas. O que que entrou no lugar? O grupo acetil. Olha lá. Saiu hidrogênio, saiu H, entrou acetil. O que que é um acetil? Carbonila ligado a um grupo CH3, formando a penta ou acetil, beta-glicopiranose. Por que que eu faço isso? Por que que eu fiz essa reação? Porque às vezes a minha molécula está muito polar e eu quero passar ela por um método de detecção que não seja legal para moléculas polares, tipo cromatografia a gás. É uma excelente técnica de caracterização para eu descobrir a estrutura de uma substância química. Porém, ela não é legal para moléculas polares, então eu tenho que diminuir essa polaridade, fazer o que nós chamamos de uma reação de derivatização. E aí nós fazemos, então, algumas reações, sendo que uma delas é exatamente essa esterificação. Eu sumo com as ligações OH, que são ligações de polaridade alta, e coloco no lugar dessas ligações, né, ligações, até tem uns dipolos aí, mas que a gente sabe que em termos de interações, as interações de polo são bem menores, bem mais fracas do que uma interação do tipo ligação de hidrogênio, certo? Como é que é feita a reação? Então, a gente já conhece. Observem lá, vão lá na Orgânica 2 e vejam reações de álcoois com com anidridos, né? Onde existe um ataque de do par de elétron, na verdade, de todas as carbonilas possíveis, de todas as hidroxilas possíveis, a carbonila do anidrido, né, formando o intermediário tetraédrico, depois o acetil sai como acetato como um bom grupo de saída, e da mesma forma que essa reação se processou para essa hidroxila, ela vai se processar para todas as outras, tá? Vai ser uma reação igual. Mas, de novo, não vão perder tempo com isso, porque vocês já viram essa reação no período passado, na Orgânica 2, então vale a pena voltar lá e descobrir como é que ela é feita. Podemos fazer uma eterificação, mesmo sentido, só que nesse caso a gente vai usar o iodo metano, e isso daqui nada mais é do que uma reação do tipo SN2. Só que agora o substrato, de certa maneira, vai ser o iodo metano. Os pares de elétrons das hidroxilas atacam a carbonila e deslocam o iodo para fora como grupo de saída. Se nós usamos a quantidade estequiométrica, nós podemos metilar todas as posições hidroxila presentes na nossa molécula. De novo, qual o sentido? Baixar a polaridade dessa molécula para uma eventual análise ou qualquer outro objetivo que nós tenhamos em mente. Aqui, ó, como é feito. Então, esse é o ataque, na verdade, uma reação do tipo SN2, né? A formação de glicosídeo. Agora, nós vamos dar uma olhada aqui. Quando nós tratamos o M-acetal, né, o nosso monossacarídeo, com álcool e catalisador álcool, tá? Nós podemos formar um acetal. Tá? O que que é o acetal? Agora é quando nós vamos se nós esterificamos de alguma forma, ou é, eterificamos, colocamos uma metila, metilamos, nada mais estamos fazendo do que um acetal. Tá? O que que é um acetal? Vamos lembrar? Carbono se liga a dois oxigênios e esses oxigênios, por sua vez, se ligam a dois outros carbonos, né, ligados a cadeias ali. Olha aqui como é feito. Se a gente faz uma reação da glicose, da glucopiranose, que é um M-acetal cíclico, né, em meio ácido, nós transformamos aquela hidroxila numérica, então, isso aqui é estequiométrico, tá, galera? Eu vou usar quantas metanóis forem possíveis para esterificar tudo, se eu quiser. Se eu quiser uma só, eu vou esterificar só essa. E aí vocês me perguntam, Roberto, mas por que que metilaria somente esta posição 2 aqui? Tá certo? Ela vai metilar a posição 2 porque, de certa forma, é a posição que está menos impedida. Se a gente observa aqui, vizinho a esse carbono não tem substituinte. Então, é muito mais fácil para
esse CH3OH chegar, na verdade, o par de elétrons da hidroxila, se chegar até o CH3OH, lembre-se que o meio ácido vai fazer com que essa hidroxila seja protonada e saia depois como água. De novo, atenção, vamos lá para a SN2 estudar para lembrar como é que a gente transforma um álcool, a hidroxila de um álcool num bom grupo de saída, não é? Então, verifiquem que a aproximação desse par de elétrons aqui é mais fácil que para esses dois, olha lá. Eles são vizinhos, então já existe uma certa competição para chegar até o CH3. Tem até esse daqui, mas ele não é tão, digamos assim, tão forte, e tem uma rotaçãozinha que impede, ao passo que essa hidroxila aqui, ela está não apenas fixa na estrutura do carbono da cadeia, né, ligada à cadeia, como não tem impedimento aqui do lado. Então, ele consegue chegar numa boa até a metila, deslocar a água que já vai ter sido formada nessa altura do campeonato e metilar. Qual é a consequência disso? Formamos acetais. E aí, de novo, se nós tivermos um anômero do tipo alfa, onde a hidroxila está para baixo, a gente tem o alfa-D-glucopiranosídeo metilado, metil, né? Se nós tivermos para cima, metil, beta, sempre lembrando que é hidroxila anomérica para cima é beta, beta-D-glucopiranosídeo, tá? Com as suas devidas proporções, tá? Esse tratamento é feito da seguinte maneira, como eu falei, olha lá. Nós temos a protonação da hidroxila, da hidroxila anomérica, né? Essa hidroxila anomérica, então, protonada, ela já forma água. O par de elétrons do oxigênio, do furânio, pirânico, né? Que está fazendo parte do anel, é utilizado para expulsar esse grupo de saída, vai formar esse, esse intermediário chamado de oxocarbênio, tá? Onde esse intermediário oxocarbênio, ele é bastante suscetível a um ataque do par de elétrons do metanol. Então, o metanol vem, par de elétrons do OH, ataca o carbono desse intermediário, que está existindo em equilíbrio, né, com esse oxigênio, né? Se eu jogo esse par de elétrons para o oxigênio de volta, o carbono fica positivo, né? Nós formamos, então, esse intermediário, o cloreto formado na etapa inicial do processo age como uma base conjugada no sentido de tirar esse hidrogênio do oxigênio protonado, e aí formamos então o glicosídeo, né, esterificado, formamos então o cetal. É a formação de cetal da maneira que a gente está acostumado a ver. Talvez a única novidade seja exatamente a entrada desse par de elétrons do oxigênio formando o intermediário oxocarbênio. Podemos fazer uma redução, tá certo? Só que a redução, no caso, ela necessita que o nosso açúcar volte à sua forma aberta, porque é na forma aberta que nós vamos ter as carbonilas. Percebam que quando ele fecha, a carbonila some, né? Então, nós podemos ter a sua forma aberta, por exemplo, a forma aberta aqui da D-glicose. Fazemos um tratamento com boridrato de sódio, a gente já viu isso nas carbonilas também. Formamos, então, um álcool. O grande problema disso é que a ciclização ela vai ficar mais dificultada, porque um grupo álcool comparado com um grupo aldeído, ele é bem menos reativo, bem menos suscetível a um ataque do par de elétrons, tá certo? Isso é uma maneira de nós transformarmos, por exemplo, a glicose no sorbitol, que é um açúcar que está sendo bastante utilizado para condimentos, para alimentos de uma maneira geral pela indústria de alimentos. Ele é conhecido como sendo um alditol, tá? Um alditol é um aldeído que foi reduzido a um álcool, tá certo? Aqui os produtos onde a gente encontra o Alditol, né? Esse doce de coco, aquela pastinha Tandy, que quando a gente é criança, não sei se na época de vocês, mas a gente acabava comendo Tandy, ficava com uma dor de barriga danada, né? No Colgate Plax, presente em frutas como a maçã, por exemplo, tá? Reações de oxidação. Então, de novo, necessitamos que o açúcar esteja na sua forma aberta. Então, ele pode passar por um processo de oxidação. Nesse caso, nós vamos ter apenas os aldeídos, porque as cetonas não vão formar reações de oxidação, não vão levar a reações de oxidação. Nós fazemos o tratamento com BR2 aquoso, no sentido de formar no lugar do aldeído, do grupamento aldeído, nós formamos um grupamento carboxila, um ácido, no caso, né? Aqui a mesma coisa, só que utilizando ácido nítrico aquoso em meio a aquecimento. E o que é bastante curioso da gente observar é que a gente acaba, quando a gente usa esse tipo de reagentes aqui,
oxidando não apenas a carboxila, perdão, a carbonila do aldeído, transformando ela em carboxila, mas aquele alquinho que aparece aqui embaixo. Então a gente forma, por exemplo, o ácido glucurônico, bastante utilizado, por exemplo, hoje em dia na indústria de cosméticos, né? Quando nós queremos fazer um prolongamento de cadeia, dá para fazer uma reação com HCN, sempre lembrando, tá, gente? Eu vou ser chato pra caramba para isso. Essas reações ocorrem somente na forma aberta do monossacarídeo. Então, existe a síntese de Killian-Fischer, que é um prolongamento de cadeia da aldose, quer dizer, a cadeia ganha mais um carbono. De que maneira? É feita uma reação da aldose com HCN, né? A gente sabe quando esse tipo de reação acontece, nós geramos uma cianidrina, lembra das cianidrinas, né? Que a gente fazia uma reação, o H+ vem para cá, o CN vem para cá, né? Nós formamos duas cianoidrinas. Por que duas cianoidrinas? Porque esse ataque pode se dar de novo por um lado da carbonila ou pelo outro. Então percebam que aquela hidroxila em sequência à carbonila, o OH pode estar para um lado, mas também pode estar para o outro lado. Quer dizer, a gente tem essas duas possibilidades de formação da cianidrina. Nós podemos, então, reduzir essa cianidrina, adicionar hidrogênios a carbono e nitrogênio, formando o que nós chamamos de iminas, também você já conhece as iminas, e por uma reação de hidrólise, o que acontece? Nós retornamos a imina à sua forma aldeído. Qual é a diferença do aldeído que aparece aqui nessa ponta para o aldeído que aparece aqui nessa ponta? O acréscimo de um carbono. Olha lá, aqui nós temos um, dois carbonos, não importando com o que tem embaixo. Aqui nós temos, olha lá, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tudo isso usando reações que a gente já conhece, no sentido de incrementar, de aumentar a cadeia, por exemplo, tá? Aqui, como é que a reação é feita, tá? A reação da formação das cianidrinas, tá? Vocês depois olhem com calma esse mecanismo, mas, como eu falei, são mecanismos que vocês já conhecem, então é só para relembrar mesmo. Da mesma forma que nós temos o aumento da cadeia, a gente pode ter um encurtamento de cadeia. Então, dando nome aos bois, ao pessoal aí, no caso do aumento, a gente tem a síntese de Killian-Fischer, e quando a cadeia é diminuída, é encurtada, a gente tem a degradação de Volta, tá? Que é encurtamento da cadeia da aldose em um carbono. Como é que isso é feito? Nós temos, então, o aldeído. Esse aldeído sofre a ação da hidroxilamina, hidroxilamina, tá? Forma-se, então, uma hidroxilimina, imina porque é uma ligação C dupla N, tá? Ou também chamada de oxima. Nós temos a da galactose aqui se transformando numa oxima. Por ação com anidrido acético, nós formamos então uma cianidrina, tá? E por ação do OCH3, aqui nada mais do que uma reação uma reação de substituição, né? Na verdade, substituição não, de eliminação. O OCH3 tira o hidrogênio, leva, o grupo ciano vai embora, e nós temos então a cadeia encurtada em um carbono. Quer dizer, aquele carbono inicial ele é transformado em oxima, depois ele é transformado em cianidrina, e depois, por ação com metanol, através de uma reação de eliminação, ele é formado, então, ele volta à forma de aldeído, de uma aldose, sendo que a aldose inicial tinha um carbono a mais. Como é que saiu esse carbono, Roberto? Olha aqui, saiu sob a forma de cianeto, de CN, né? Depois de ter se transformado numa oxima. Aqui, como é que a coisa se dá para vocês darem uma estudadinha, tá? De novo, a partir de agora eu não vou ficar falando muito desses mecanismos, porque eu acho que vocês conseguem entender muito bem como é que a coisa se processa. Nós temos alguns monossacarídeos considerados essenciais, tá? Nós temos que nos alimentar dele, igual os aminoácidos, lembra? Acho que vocês já estudaram isso na bioquímica. 20 aminoácidos essenciais. Como é que a gente obtém eles? Pela nossa alimentação. Quais são os essenciais? Glucose, galactose, glicose, manose, tá? N-acetil-D-galactosamina, xilose e assim por diante. Alguns deles já são modificados, tá? Tipo a N-acetil-D-neuramine, só que são reações que não são. A gente não tira do nosso organismo, leva para um laboratório, transforma e joga de volta. O nosso próprio organismo consegue transformar esses açúcares em derivados que podem ser úteis para ele em algum momento. Então, o que é bastante interessante é a gente observar esses dois aqui. Olha lá a glicose com a galactose, né?
Esses dois açúcares, eles são bastante, digamos assim, que vocês gostam de chamar de pegadinha. Eles são extremamente iguais, pessoal. Qual é a única diferença? O carbono 4 que é formado, num deles a hidroxila está para cima, no caso da galactose, no outro ela está para baixo, no caso da glicose, tá certo? Então, no caso da galactose, a gente poderia dizer que essa hidroxila estaria em beta, no caso da glicose, ela estaria em alfa, tá certo? Os disacarídeos. Disacarídeos é quando nós unimos dois monossacarídeos através de uma ligação acetal, que nós chamamos de ligação acetálica. Então, os disacarídeos, aqui está errado, tá? Disacarídeos, contém uma ligação tipo acetal entre o carbono anomérico. O que é o carbono anomérico? Aquele que está ligado no oxigênio do anel e naquela hidroxila que está para cima ou para baixo, de uma unidade com qualquer hidroxila da outra, uma vez que o ataque se dá pelo par de elétrons da hidroxila. Então, a gente pode dizer que seria uma ligação entre um C1 e um 4OH, né? Um exemplo, na verdade, é chamado então de ligação 1,4, onde a gente identifica qual é a hidroxila que está atacando, né, a hidroxila do outro monossacarídeo, verificamos as posições e aí nós temos então o tipo de ligação que é feita. Então, olha lá, a hidroxila 1, que é a anomérica aqui. A hidroxila anomérica sempre é a 1. Eu esqueci de falar isso, tá? Não tem aqui no material, mas eu vou falar agora. A hidroxila anomérica, ela sempre é chamada de, é sempre ligada ao carbono 1. Na verdade, posição 1. Depois vem 2, 3, 4, 5. Na verdade, a posição inicial, pela regra dos heterociclos que a gente viu, começa com oxigênio 1, certo? Mas quando a gente fala de hidroxilas, de carbonos hidroxilados, aí a nomenclatura muda, tá, pessoal? Então, agora eu vou chamar de hidroxila 1 que está ligado à hidroxila 4. Então, vamos lá. Hidroxila 1, qual é? A do carbono anomérico. O que que é carbono anomérico? Aquele carbono que está ligado aqui, ó, oxigênio, e aqui era um OH, não é? Hidroxila anomérica. Só para lembrar, qual é a posição que essa hidroxila está? Para baixo. Então, que tipo de posição ela está? Alfa. Aí a gente anda no sentido horário. O próximo carbono vai ser o 2, depois o 3, depois o 4, depois o 5 e o que está para fora do anel, o 6. Então, sempre esse H2OH vai estar na posição 6, obviamente que se for um pirano. Se for uma frutose, vai ser diferente, tá? Então, olha lá, aqui nós temos a maltose, olha lá, a maltose é um açúcar bastante presente quando o açúcar de cozinha ele começa a se quebrar, ele gera maltose, é um disacarídeo. O disacarídeo é chamado de um glicosídeo 1,4-alfa-glicosídeo. Por que alfa? A gente sempre dá o alfa ou o beta de acordo com a posição da hidroxila do primeiro monossacarídeo. Então, aqui, a hidroxila do primeiro monossacarídeo, ela estava na posição alfa e se ligou ao OH, que estava na posição 4. Não, Roberto, preciso colocar também a posição do que se ligou? Não, só a do primeiro monossacarídeo. Aqui, olha lá, ela está na posição beta, também está se ligando à hidroxila 4, tá? E aí nós temos a celobiose, presente na estrutura da celulose, onde nós temos a 1 relativo ao carbono hidroxilado na posição 1, 4, o 1 de um monossacarídeo se liga ao 4 do outro através de suas hidroxilas, sendo que a hidroxila de um está para cima. Quando ela está para cima, ela é o quê? Ouvi todo mundo falar beta aí. A beta, então, 1,4 beta-glicosídeo. A palavra glicosídeo sempre aparecendo aqui, tá? Alguns sacarídeos, a lactose, tem gente que é intolerante à lactose, né? Olha lá, lactose presente em produtos lácteos de uma maneira geral, tá? As pessoas que têm intolerância à lactose, elas não conseguem degradar essa ligação, porque a gente absorve a lactose como um disacarídeo, mas a gente não vai usar ele como disacarídeo no nosso corpo, a gente vai usar como mono. Então, essa ligação ela tem que ser quebrada. A natureza produz e a gente destrói no nosso corpo. Então, o que que vai acabar acontecendo? Essa ligação ela tem que ser quebrada. Existe uma enzima chamada de lactase que quebra, catalisa essa quebra. Porém, quando essa enzima não existe, as pessoas que têm intolerância não conseguem fazer essa quebra. E quando o organismo recebe alguma coisa que ele não está preparado para receber, ele desencadeia reações extremamente complicadas do ponto de vista metabólico.
e aí dá todas aquelas complicações que as pessoas que têm intolerância à lactose acabam tendo. Mas o que que seria essa lactose? Nada mais do que uma molécula da galactose ligada numa molécula de glicose. Roberto, como é que eu sei que isso é uma galactose? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, hidroxila para cima. Quando está para cima, na posição 4 galactose. Quando está para baixo, glicose. Aí, aquele carbono que tinha hidroxila numérica na posição um, e o Roberto vai falar, o Roberto é chato, o Roberto é repetitivo, mas ele gosta de fazer vocês aprenderem. A um sempre vai ser chamada de, ouvi todo mundo falar, anomérica. Anomérico, tá? Roberto, qual é de novo mesmo a hidroxila numérica? Aquela que está ligada ao carbono que se liga diretamente ao oxigênio. Tá? E não é essa daqui que se liga ao CH2OH. Então, olha lá. Essa hidroxila que estava em beta, através do oxigênio dela e ou do outro, depois a gente vai ver qual dos dois, né? Enfim, através de um oxigênio, ela se liga na hidroxila que estava na posição 4 da glicose. Olha lá, então a gente tem galactose e glicose ligadas entre si, formando uma ligação de que tipo? Qual era a posição da hidroxila da primeira molécula? Beta, estava para cima. Então, olha lá, um, né, que é a numérica, 4, aonde ela está ligada, beta, porque essa primeira aqui estava para cima, beta-glicosídeo. Qual o nome da substância? Olha que linda. 4O beta-D-galactopiranosil, beta-D-glucopiranose. Fica como exercício vocês debulharem. Vocês sabem, o Roberto, tive aula com ele, todas as orgânicas. Mentira, tem gente que só tem essa. Mas olha lá. Debulhem. Vocês já sabem que eu gosto sempre de vocês aprenderem os nomes das coisas. Olha, galacto, por que que é piranosil? Porque é como ele é tratado como se fosse um substituinte. E piranosil, porque ele se assemelha a um pirano. É um anel de 6 com oxigênio no meio, tá? Olha aqui a sacarose, olha lá, nosso açúcar de cozinha. Ele nada mais é do que uma junção entre é, é, a glicose com uma frutose. Só que a frutose, nesse caso, aparece como se fosse uma pentose, uma furanose. Quando é anel de 5 é furanose. Onde elas se ligam através da hidroxila um da glicose com a hidroxila 2 ligada no carbono 2 da frutose. Olha lá. No caso, essa hidroxila estaria para onde? Para baixo, seria alfa. Então, um alfa, 2 2 alfa, né? Glicosídeo. Aliás, dois né? 2 beta, glucopiranosil. Aqui o cara não colocou. É alfa D, glucopiranosil, 2 beta D, tá? Aqui, na verdade, faltou o alfa, tá? Seria uma alfa-glicosídeo, porque essa molécula está para baixo, a gente sabe quando está para baixo é alfa, tá? E só esqueceu de colocar aqui. Autores de livro também erram, tá, gente? Não é só o Roberto que erra, não. E aí, galera, quando isso vai se perpetuando, a gente já sabe que existem N possibilidades de ligação entre elas, tanto que existem diversos e diversos açúcares presentes na natureza, nós vamos ter os chamados polissacarídeos, tá? Onde esses polissacarídeos nada mais vão ser do que perpetuações dessas ligações. Do jeito que um monossacarídeo se ligou no outro, ele vai se ligar no próximo, no próximo, no próximo e assim por diante. Então, nós temos a celulose, por exemplo, que ela é uma beta-1,4-D-glucopiranosídeo polímero. O que que eu quero dizer com isso? São polímeros de glicose ligados entre os carbonos um e 4. 1 e 4, 1 e 4, 1 e 4 através de um oxigêniozinho cetálico presente ali no meio. Outra, amilose, né? Amilose que dá presente no amido. Onde que está o amido, Roberto? Amido presente no pão, na farinha de trigo e assim por diante. Tanto que a gente degrada, nós temos amilase na nossa boca. Não sei se fizeram alguma vez na bioquímica esse experimento, essa experiência. A gente pega o amido, coloca a amilase e a gente começa a verificar que muda a coloração. Por quê? Porque essas ligações chamadas de glicosídicas, elas são quebradas até gerar moléculas menores, e essas moléculas menores elas deixam de dar coloração quando a gente bota a ninidrina ali, né? Ela fica vermelha, ela vai diminuindo a cor à medida que essas ligações são quebradas da amilose, gerando monossacarídeos menores. Por exemplo, você tem 40 mil, vai gerar vários de 1.000, depois alguns de 500, depois um de 3, e assim vai até gerar a glicose sozinha, né? Várias, milhões de moléculas de glicose sozinhas, separadas agora umas das outras, tá? Então percebam que no nosso organismo é interessante porque as enzimas, elas tendem a
quebrar essas ligações. Em alguns dos casos, já você deve ter estudado o glicogênio, elas também servem para juntar essas moléculas, para a gente conservar a glicose no nosso organismo. Glicogênio, fonte de energia, tecido muscular, tecido ósseo, e assim por diante. A gente guarda a glicose em alguns lugares. Tecido hepático, né? Tem o glicogênio hepático, o glicogênio muscular. O que que acontece? Quando a gente faz um exercício, por exemplo, que a gente precisa de glicose, o músculo começa a liberar e também o fígado essas glicoses para a nossa corrente. Então, tem enzimas que vão lá e quebram isso daí. Tá certo? Da mesma maneira que existiram enzimas que pegaram algumas glicoses, pum, armazenaram lá nas células necessárias. Aqui o sumário das reações que vocês podem ver, tá? Então, encurtamento de cadeia, tá? Os tipos de reações que a gente observou. E aqui tem os exercícios que vocês precisam fazer, tá? Para fixar o assunto. Então, basicamente, são um apanhado geral de carboidratos. Muita coisa vocês já ouviram falar lá na bioquímica. Então, é mais para a gente conhecer realmente a questão química desses açúcares. Então, depois nós vamos conhecer algumas outras biomoléculas, tá certo? Que fazem parte, então, ah, do finalzinho do assunto, quer dizer, como eu falei, agora nós vamos, percebam vocês que a gente viu várias reações que vocês já conheciam sendo aplicadas, então, nesse estudo de biomoléculas, tá certo? Então, a gente encerra por aqui. Voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias, façam os exercícios, em caso de dúvida, a gente tira essas dúvidas todas. Tá bom, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso. A gente se vê lá na sala. Não é mais pandemia. Atenção. Tchau, tchau. Valeu.